Pare de esperar sinais, porque a sua vida não entra em movimento quando você fica em estado de observação. Existe um padrão silencioso que se repete na vida de muita gente cansada, inteligente e cheia de potencial, mas que sente que está sempre um passo atrás da própria prosperidade. Esse padrão não tem a ver com falta de esforço, nem com preguiça, nem com ausência de fé. Ele nasce de algo muito mais sutil. A ideia de que é preciso esperar algum tipo de confirmação externa para começar a viver de outro jeito. Um sinal mais claro, uma oportunidade perfeita, uma sensação interna de segurança absoluta, uma certeza espiritual, uma resposta definitiva. E enquanto esse sinal não vem, a pessoa continua observando a própria vida como quem assiste a um filme, acreditando que em algum momento algo vai piscar, algo vai se alinhar, algo vai finalmente autorizar o próximo passo. O problema é que esse momento quase nunca chega da forma esperada, e o tempo passa enquanto a mente permanece em espera. Essa espera costuma ser justificada com argumentos que parecem sensatos. A pessoa diz que está sendo prudente, que prefere não errar, que quer agir no tempo certo, que não quer forçar as coisas. Por fora, isso soa como maturidade. Por dentro, muitas vezes, é medo disfarçado de sabedoria. Não um medo gritante, mas um medo calmo, racionalizado, que se mistura com espiritualidade, com autoconhecimento e até com boas intenções. A mente cria uma narrativa confortável para permanecer parada, porque ficar parado, emocionalmente, parece mais seguro do que se mover sem garantias. E assim, a espera vira um hábito mental, não uma decisão consciente. O curioso é que, quando se observa a vida real, quase nada importante começa com sinais claros. Relações significativas não surgem com placas luminosas avisando que vão dar certo. Caminhos profissionais raramente aparecem prontos, completos e sem risco. Mudanças internas profundas não costumam vir acompanhadas de certezas absolutas. Ainda assim, muitas pessoas condicionam a própria ação à existência de um sinal externo, como se a vida funcionasse por permissões visíveis. Isso cria um descompasso entre o desejo de prosperar e o comportamento cotidiano, porque o desejo aponta para a frente, mas a mente continua olhando para os lados, esperando autorização. Esse estado de espera prolongada tem um efeito psicológico importante. Ele enfraquece a percepção de autoria da própria vida. Aos poucos, a pessoa deixa de se ver como alguém que cria movimento e passa a se ver como alguém que reage ao que aparece. A sensação interna é de que algo está faltando, de que ainda não é a hora, de que não se está pronto. E quanto mais tempo essa sensação se prolonga, mais ela parece verdadeira. A mente se adapta à espera e passa a tratá-la como condição natural. O problema não é esperar um pouco. O problema é transformar a espera em identidade. Do ponto de vista emocional, esperar sinais constantes mantém o sistema nervoso em estado de alerta passivo. Não é relaxamento, mas também não é ação. É uma tensão suave, contínua, que consome energia mental. A pessoa pensa muito, analisa demais, observa tudo, interpreta acontecimentos pequenos como possíveis mensagens. Tenta decifrar se aquilo é ou não um sinal. Isso gera cansaço. Um cansaço que não vem do fazer, mas do pensar excessivo. E quando a energia mental está sendo gasta dessa forma, sobra pouco espaço interno para clareza, presença e consistência,
que são elementos fundamentais para qualquer tipo de prosperidade prática. No campo espiritual, essa espera costuma ser ainda mais delicada, porque muitas pessoas confundem confiança com passividade. Acreditam que confiar significa aguardar até que tudo esteja perfeitamente alinhado, como se a vida espiritual fosse um sistema de respostas prontas. Mas confiança, em um nível mais profundo, não é ficar parado aguardando garantias. É caminhar mesmo quando a certeza ainda não se apresentou por completo. É sustentar movimento interno antes de ver resultados externos. Quando a espiritualidade vira apenas uma lente para justificar a inércia, ela deixa de ser força e passa a ser anestesia. Existe também um aspecto psicológico importante ligado à autoestima. Esperar sinais constantes, no fundo, comunica à própria mente a ideia de que ela não é suficiente para decidir, que precisa de algo fora para validar. Isso vai corroendo aos poucos a confiança interna. Não de forma dramática, mas silenciosa. A pessoa começa a duvidar da própria percepção, do próprio ritmo, do próprio sentir. E quanto mais ela duvida, mais sinais acha que precisa. Cria-se um ciclo em que a espera gera insegurança, e a insegurança gera mais espera. Esse ciclo não se rompe com mais análise, porque ele não é racional. Ele se sustenta em um padrão emocional. É importante perceber que a vida não funciona como um jogo de pistas ocultas em que só os mais atentos conseguem decifrar o próximo passo. A vida responde muito mais a estados internos consistentes do que a pedidos ansiosos por confirmação. Quando alguém vive em constante estado de observação, tentando interpretar tudo, ela se desconecta do fluxo natural da ação simples. A prosperidade prática, aquela que se manifesta no cotidiano, em decisões melhores, em relações mais saudáveis, em escolhas financeiras mais estáveis, não nasce de sinais espetaculares. Ela nasce de alinhamento interno repetido, silencioso, quase invisível. Muitas pessoas acreditam que estão esperando sinais para agir, quando na verdade estão esperando se sentir diferentes para agir. Esperam sentir coragem, clareza total, motivação alta, paz completa. Mas sentimentos raramente antecedem ações de forma espontânea. Na maioria das vezes, eles se organizam depois que o movimento começa. Esse é um ponto que a mente resistente não gosta de aceitar, porque quebra a lógica da segurança. Mas é assim que a mudança real costuma acontecer. Primeiro, há um ajuste interno mínimo, quase imperceptível, e só depois as emoções acompanham. Quando se entende isso, fica mais claro por que a espera prolongada não atrai. Ela repele. Não no sentido místico, mas no sentido psicológico e comportamental. Um estado interno de espera comunica indecisão, falta de direção e energia dispersa. A vida responde à coerência. Quando alguém sustenta uma postura interna firme, mesmo sem garantias, o ambiente começa a reagir de forma diferente. Não porque sinais mágicos surgem, mas porque a pessoa passa a enxergar possibilidades que antes ignorava, a fazer escolhas mais alinhadas, a se posicionar de maneira mais clara. Esse movimento não exige grandes gestos, nem decisões dramáticas. Ele começa dentro, na forma como a pessoa se relaciona com o próprio tempo. Deixar de tratar o futuro como algo que precisa ser autorizado e passar a vê-lo como algo que se constrói em pequenas escolhas conscientes. Isso não elimina o medo,
mas impede que o medo seja o fator decisivo. A mente vai aprendendo, pouco a pouco, que não precisa de sinais externos para validar cada passo. Ela precisa de presença, consistência e disposição para sustentar um caminho mesmo enquanto ainda está sendo desenhado. É por isso que tanta gente sente que nada acontece enquanto espera. Não porque a vida esteja bloqueada, mas porque a postura interna está parada. E postura interna não é algo abstrato, ela se reflete em hábitos, decisões, conversas internas, prioridades diárias. Quando a espera deixa de ser uma fase e vira um modo de existir, a pessoa entra em um estado de suspensão, e nada floresce em suspensão prolongada. Entender isso não significa abandonar a sensibilidade, a intuição ou a espiritualidade. Pelo contrário, significa amadurecê-las. A intuição não fala em forma de sinais gritantes o tempo todo. Muitas vezes, ela se manifesta como uma sensação calma de que algo precisa começar, mesmo sem garantias. A espiritualidade não elimina o risco, ela dá sustentação para atravessá-lo. A clareza não surge inteira, ela se constrói no caminho. Quando essa compreensão começa a se assentar, algo muda na forma como a pessoa observa a própria vida. Ela para de procurar confirmações em tudo e começa a prestar mais atenção ao próprio estado interno. Percebe que não é o sinal que cria o movimento, mas o movimento que cria novos cenários. E isso, aos poucos, reorganiza a mente. A ansiedade diminui, o excesso de análise perde força e uma sensação de direção começa a se formar, mesmo que ainda seja discreta. Essa é uma mudança silenciosa, mas profunda. Ela não resolve tudo de uma vez, nem promete resultados imediatos. Ela apenas tira a pessoa do lugar de espera e a devolve ao lugar de presença. E é nesse ponto que algo começa, não de forma espetacular, mas real. Observe com honestidade, porque aquilo que você chama de espera, muitas vezes é um hábito mental que você aprendeu sem perceber. Quando alguém começa a questionar esse impulso constante de aguardar sinais, uma coisa importante aparece. A espera raramente é neutra. Ela costuma vir carregada de histórias internas que foram sendo construídas ao longo do tempo. Histórias sobre prudência, maturidade, espiritualidade, responsabilidade, medo de errar, medo de se frustrar, medo de repetir erros do passado. Essas histórias não surgem do nada. Elas nascem de experiências reais, de decepções, de tentativas que não deram certo, de momentos em que agir pareceu custar caro demais. Aos poucos, a mente aprende que esperar dói menos do que se expor. E esse aprendizado vira padrão. O problema é que a mente não diferencia bem proteção de paralisação. Ela apenas registra que, quando não se move, o risco imediato diminui. O custo invisível dessa escolha só aparece depois, na forma de estagnação, frustração crônica e sensação de vida suspensa. Mas como esse custo não é imediato, ele é facilmente ignorado. Assim, a pessoa segue acreditando que está sendo cautelosa, quando, na verdade, está repetindo um reflexo emocional antigo. Não é uma decisão renovada todos os dias, é um hábito automático. Esse hábito costuma se manifestar em pensamentos muito específicos e aparentemente inofensivos. Frases internas como "ainda não é o momento", "quando eu tiver mais clareza", "quando eu me sentir mais preparado", "quando aparecer um sinal mais evidente". O detalhe é que essas frases quase nunca têm critérios claros. Não existe um parâmetro objetivo para definir quando o momento chega
ou quando a clareza é suficiente. Isso faz com que a espera se torne infinita. A mente sempre encontra um motivo para adiar mais um pouco, porque o desconforto de agir continua maior do que o desconforto de permanecer igual. Com o tempo, essa lógica cria um paradoxo curioso. A pessoa quer mudança, mas só se move quando se sente segura. Porém, a segurança que ela busca só aparece depois que há movimento. Enquanto isso, ela observa outras pessoas avançando e tenta entender o que elas têm de diferente. A resposta raramente está em talento extraordinário ou sorte. Na maioria dos casos, está em uma disposição interna de não esperar sentir tudo para começar. Essas pessoas também têm medo, também têm dúvidas, mas não fazem disso um pré-requisito absoluto para agir. No nível psicológico, esperar sinais reforça a ideia de que o controle está fora. A mente passa a acreditar que algo externo precisa acontecer para que a vida ande. Isso diminui a percepção de autonomia e aumenta a sensação de dependência do acaso, do destino, de forças que não estão sob controle. Mesmo quando se usa uma linguagem espiritual para justificar isso, o efeito interno é o mesmo. A pessoa se sente menor do que a própria vida. E quando alguém se sente assim, suas escolhas tendem a ser mais defensivas, menos criativas, menos ousadas. Esse padrão também afeta diretamente a forma como a pessoa lida com oportunidades reais. Muitas vezes elas aparecem, mas não vêm com o formato idealizado que a mente espera. Não são claras, não são perfeitas, não trazem garantias. Como a pessoa está treinada a buscar sinais inequívocos, ela ignora ou minimiza essas oportunidades, esperando algo melhor. Com o tempo, passa a acreditar que oportunidades não surgem para ela, quando, na verdade, elas apenas não se encaixam no modelo mental rígido que foi criado. Existe ainda um aspecto emocional profundo ligado à identidade. Depois de anos esperando, a pessoa começa a se identificar com esse estado. Ela se vê como alguém em preparação, em processo, em busca. Essas identidades parecem positivas, mas escondem um detalhe importante. Elas não exigem compromisso com a ação. Estar em busca é confortável, porque não cobra resultado. Estar em preparação não exige exposição. Aos poucos, sair desse lugar passa a ameaçar a própria imagem que a pessoa construiu de si mesma. Mover-se passa a parecer uma quebra de personagem. No campo da prosperidade prática, esse padrão é especialmente prejudicial. Prosperidade não é apenas dinheiro, é fluidez na vida. É capacidade de decidir, é relação saudável com escolhas e consequências. Quando alguém vive esperando sinais, ela tende a adiar decisões financeiras, mudanças profissionais, conversas importantes, ajustes necessários. Sempre há um motivo para esperar mais um pouco. O resultado é uma vida que se mantém funcional, mas não expansiva. Dá para sobreviver, mas não para prosperar de forma consistente. É importante perceber que parar de esperar sinais não significa agir de forma impulsiva ou inconsequente. Existe uma diferença enorme entre agir a partir de presença e agir a partir de ansiedade. O que mantém a pessoa parada não é prudência, é medo mal compreendido. Prudência organiza o movimento, medo paralisa. Quando a mente começa a distinguir uma coisa da outra, ela ganha mais liberdade interna, passa a entender que nem toda ação precisa ser perfeita para ser válida e que errar não é sinal de fracasso, mas parte do ajuste fino da vida.
Um ponto central dessa mudança é aprender a confiar mais no processo interno do que nos eventos externos. Isso não é algo que se aprende de um dia para o outro. A mente, no início, resiste. Ela quer provas, garantias, confirmações. Mas aos poucos, quando a pessoa começa a sustentar pequenas decisões alinhadas, mesmo sem sinais claros, algo muda. A confiança deixa de depender de fatores externos e começa a se apoiar na própria capacidade de lidar com o que vier. Essa é uma mudança silenciosa, mas poderosa. Quando essa confiança começa a se formar, a ansiedade por sinais diminui. A pessoa não deixa de perceber o mundo, mas para de interpretá-lo como um tabuleiro de mensagens ocultas. Ela passa a viver com mais simplicidade mental. As decisões ficam menos dramáticas. O erro perde o peso simbólico exagerado que tinha. A vida começa a ser vista como um campo de ajuste contínuo, não como uma prova que precisa ser acertada de primeira. Do ponto de vista espiritual, isso representa um amadurecimento importante. A fé deixa de ser uma espera passiva por intervenção e se torna uma postura ativa de alinhamento interno. Não é mais vou esperar até sentir certeza, mas vou sustentar esse caminho e ajustar conforme necessário. Essa postura não elimina desafios, mas cria estabilidade interna para atravessá-los. A pessoa deixa de pedir sinais o tempo todo e começa a prestar atenção no próprio estado emocional, mental e energético. Esse ajuste interno também reorganiza a percepção de tempo. Quem vive esperando sinais costuma sentir que o tempo escorre rápido demais ou lento demais, dependendo do momento. Há uma sensação constante de atraso ou antecipação. Quando a espera deixa de ser central, o tempo volta a ser vivido de forma mais presente. O foco sai do quando isso vai acontecer e vai para como estou vivendo agora. Esse deslocamento muda profundamente a relação com a vida cotidiana. É nesse ponto que algo interessante acontece. A pessoa começa a perceber que muitos dos sinais que esperava eram, na verdade, consequências naturais de movimento. Clareza surge depois de escolhas. Oportunidades aparecem depois de posicionamento. Conexões se fortalecem depois de iniciativa. Nada disso é mágico. É psicológico, emocional e comportamental. A vida responde à coerência interna mais do que à expectativa ansiosa. Esse entendimento não chega como uma revelação grandiosa. Ele vai se assentando aos poucos, conforme a pessoa experimenta sair do estado de espera e entrar em um estado de presença ativa. Não é sobre fazer muito, mas sobre parar de adiar indefinidamente. É uma mudança de postura, não de velocidade. A mente vai aprendendo que não precisa de sinais externos para legitimar cada passo, porque ela mesma pode ser um ponto de referência mais confiável. Quando isso começa a acontecer, a atração muda de natureza. Não é mais uma atração baseada em expectativa, mas em alinhamento. A pessoa passa a atrair situações compatíveis com o estado interno que sustenta, não com o desejo que declara. Isso cria uma base muito mais sólida para a prosperidade prática, porque não depende de sorte nem de eventos extraordinários. Depende de consistência interna, algo que pode ser cultivado diariamente, de forma simples e silenciosa. Essa mudança ainda está em formação aqui. Nada foi concluído. O que existe agora é apenas um deslocamento de olhar, da espera para a observação honesta do próprio funcionamento interno. E esse deslocamento, por si só, já começa a reorganizar a mente de quem escuta com atenção.
Perceba com clareza, porque aquilo que você sustenta internamente todos os dias ensina a vida como ela deve te responder. Existe um ponto pouco falado quando o assunto é atrair mudanças, prosperidade ou novos caminhos. A vida não reage tanto ao que você deseja, mas ao estado interno que você mantém de forma repetida. Não é sobre pensamento positivo isolado, nem sobre visualizações ocasionais, nem sobre pedidos intensos feitos em momentos de emoção. É sobre o tom interno constante que orienta suas decisões, suas reações e até o modo como você se posiciona diante das coisas mais simples. Esse tom funciona como um código silencioso, e quando alguém vive em estado de espera, esse código comunica algo muito específico. Ainda não estou pronto para sustentar o que quero. Isso não é punição, nem julgamento, nem falha moral. É apenas coerência. A vida responde ao que é consistente. Se internamente você sustenta dúvida, hesitação e dependência de confirmação, o ambiente tende a devolver situações que exigem ainda mais espera. Não porque algo esteja conspirando contra você, mas porque suas escolhas, mesmo as pequenas, acabam reforçando esse padrão. A mente em espera seleciona, sem perceber, experiências que confirmam sua própria postura, e assim o ciclo se mantém. Muita gente acredita que atrair é um ato passivo, quase automático, como se bastasse desejar corretamente. Mas atrair, na prática, é consequência de alinhamento interno. Quando alguém está alinhado, suas decisões ficam mais simples, suas respostas mais firmes, seu comportamento mais previsível. Isso cria um campo de confiança ao redor. Pessoas confiam mais, oportunidades aparecem com mais naturalidade. Caminhos se abrem porque há clareza suficiente para reconhecê-los. Quando esse alinhamento não existe, tudo parece confuso, instável e difícil de sustentar. O estado de espera prolongada gera um tipo específico de desalinhamento. A pessoa quer avançar, mas se comporta como quem não quer se comprometer. Quer prosperar, mas mantém hábitos mentais de contenção. Quer mudança, mas reage como se qualquer risco fosse ameaça. Essa contradição interna consome energia e cria ruído. A mente fica cansada, o corpo sente e a vida externa reflete essa confusão. Não de forma dramática, mas em pequenos atrasos, pequenas frustrações, pequenos desvios que somados criam a sensação de que nada flui. Quando se fala em atrair de forma madura, é preciso trazer a ideia de responsabilidade interna. Não responsabilidade pesada, mas consciente. É entender que o que você sustenta emocionalmente hoje está ensinando algo ao seu futuro. Se você sustenta constantemente a ideia de que precisa de sinais, de permissão, de confirmação, o futuro tende a apresentar mais situações indefinidas, mais ambiguidades, mais razões para esperar. Se você sustenta um estado interno mais firme, mesmo sem certezas absolutas, o futuro começa a se organizar de forma mais objetiva. Esse ajuste não acontece de uma vez. Ele começa na forma como você interpreta o cotidiano. Pequenas decisões, pequenos compromissos consigo mesmo, pequenas escolhas feitas com mais presença. Não é necessário mudar tudo, é necessário mudar o estado a partir do qual você escolhe. Quando a escolha nasce de presença, mesmo que seja simples, ela fortalece o senso de autoria. E quanto mais autoria interna existe, menos a mente sente necessidade de sinais externos. Existe um aspecto psicológico importante nesse processo. A mente aprende por repetição.
Se você repete todos os dias a postura de esperar, analisar demais e adiar, ela entende que esse é o padrão seguro. Se você começa a repetir pequenas atitudes de alinhamento interno, mesmo em situações simples, a mente começa a se reorganizar. Ela passa a confiar mais na própria capacidade de lidar com consequências. Isso diminui a ansiedade e aumenta a clareza. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a mente deixa de ampliá-los. A prosperidade prática nasce exatamente nesse ponto. Não é uma explosão de ganhos, mas uma sequência de decisões mais coerentes. Quando a mente está menos dependente de sinais, ela se torna mais eficiente. O foco melhora, a energia se distribui melhor, o cansaço diminui. A pessoa começa a perceber que boa parte do desgaste que sentia vinha da indecisão constante, não da ação. Agir cansa, mas decidir o tempo todo sem agir cansa muito mais. No campo emocional, esse ajuste interno cria uma sensação nova: estabilidade. Não é euforia, nem empolgação excessiva. É uma estabilidade calma, em que a pessoa sente que está presente na própria vida. Essa sensação muda a forma como ela se posiciona em conversas, em negociações, em escolhas profissionais e financeiras. Ela fala de forma mais direta, ouve com mais atenção, escolhe com mais critério. Isso altera a dinâmica das relações ao redor, porque as pessoas respondem à clareza. É aqui que muitas confusões sobre atração se dissipam. Atrair não é esperar que algo venha até você enquanto você permanece igual. Atrair é se tornar internamente compatível com aquilo que deseja sustentar. E compatibilidade não é perfeição, é coerência mínima. É sustentar no dia a dia o tipo de postura que faria sentido se aquilo que você deseja já estivesse começando a se formar. Quando alguém vive esperando sinais, geralmente está mais focado no evento do que no processo. Quer a mudança, mas não quer atravessar a transição interna. Só que toda mudança real exige um período em que o velho padrão já não serve e o novo ainda não está consolidado. Esse período é desconfortável. É exatamente aí que a mente pede sinais, porque quer alívio. Mas esse desconforto não é erro, é ajuste. É nele que o estado interno começa a se transformar. A maturidade emocional aparece quando a pessoa para de interpretar esse desconforto como aviso de perigo e passa a entendê-lo como sinal de reorganização. Não um sinal externo, mas interno. O corpo, a mente e as emoções estão se ajustando a uma nova postura. Esse ajuste exige presença, não fuga. E presença não significa saber tudo, significa sustentar o agora com mais consciência. Do ponto de vista espiritual, isso representa um deslocamento importante. A espiritualidade deixa de ser busca por garantias e passa a ser sustentação de alinhamento. Não é mais me mostre o caminho, mas me ajude a permanecer inteiro enquanto caminho. Essa mudança é sutil, mas profunda. Ela tira a pessoa do lugar infantil de dependência e a coloca em um lugar adulto de cooperação com a vida. Quando esse alinhamento começa a acontecer, a forma como você percebe oportunidades muda. Elas deixam de ser grandes eventos raros e passam a ser pequenas aberturas cotidianas. Uma conversa que antes seria evitada, agora é encarada. Uma decisão que antes seria adiada, agora é considerada com mais objetividade. Um caminho que antes parecia arriscado agora é visto como ajustável.
Nada disso exige coragem heróica. Exige apenas menos resistência interna. A resistência é o grande bloqueio silencioso. Ela não grita, não aparece como medo explícito. Ela se manifesta como justificativa, como excesso de análise, como busca constante por confirmação. Quando a resistência diminui, a energia volta a circular. A mente fica mais leve, o corpo responde melhor, a intuição se torna mais clara. Não porque algo místico aconteceu, mas porque o ruído interno diminuiu. Esse estado interno mais alinhado começa a gerar um efeito cumulativo. Pequenas decisões coerentes geram pequenos resultados positivos. Esses resultados fortalecem a confiança interna. A confiança reduz a necessidade de sinais. A redução da necessidade de sinais aumenta a clareza. E a clareza gera decisões melhores. Esse ciclo é o oposto do ciclo da espera. Ele não é acelerado, mas é constante. E constância é a base de qualquer prosperidade que se sustenta. É importante entender que esse processo não elimina dúvidas. Dúvidas continuam existindo. A diferença é que elas deixam de paralisar. Elas passam a coexistir com o movimento. A pessoa não espera mais que a dúvida desapareça para seguir. Ela aprende a seguir mesmo com a dúvida presente. Isso muda tudo. A vida deixa de ser uma prova a ser resolvida e passa a ser um caminho a ser ajustado. Esse ajuste interno não chama a atenção externa imediatamente. Ninguém aplaude, ninguém valida, ninguém confirma. E é exatamente isso que o torna tão poderoso. Ele não depende de aprovação. Ele nasce de um compromisso silencioso consigo mesmo. Um compromisso de não permanecer indefinidamente em estado de espera. De sustentar presença, mesmo quando não há sinais claros. De confiar mais na capacidade de lidar com a vida do que na necessidade de controlá-la. Quando esse compromisso começa a se firmar, algo muda na forma como a pessoa se sente no próprio corpo. A tensão diminui, a respiração se aprofunda, a mente desacelera. Não porque tudo está resolvido, mas porque a postura interna mudou. E postura interna, quando muda, reorganiza tudo ao redor com o tempo. Nada aqui está sendo fechado, não há conclusão. O que existe é um aprofundamento dessa ideia central. Atrair começa dentro, não como desejo, mas como estado sustentado. Enquanto esse estado não muda, a vida continua respondendo da mesma forma. Quando ele começa a se reorganizar, mesmo que de forma sutil, a resposta da vida também começa a mudar. Não de uma vez, não de forma espetacular, mas de maneira consistente e real. Se você escuta com atenção, já percebe que não se trata de esperar sinais, mas de sustentar alinhamento. E esse alinhamento não depende de amanhã. Ele começa no agora, silenciosamente, na forma como você se coloca diante da própria vida. Alinhe por dentro, porque a vida começa a responder quando você deixa de pedir permissão para existir do jeito que é. Existe um momento silencioso no processo de mudança em que a pessoa percebe algo simples e, ao mesmo tempo, desconcertante. Ela não estava travada por falta de sinais, oportunidades ou respostas externas, mas por uma postura interna de adiamento contínuo. Não um adiamento consciente, declarado, mas um adiamento emocional. Uma forma de estar no mundo sempre um pouco depois, um pouco aquém, como se a própria vida estivesse em fase de teste. Esse estado não nasce de fraqueza. Ele nasce quase sempre de um excesso de autocontrole, de uma tentativa constante de evitar erro, dor ou frustração.
Só que viver tentando evitar tudo isso custa caro. Quando alguém passa muito tempo esperando o momento certo, algo se desalinha por dentro. A pessoa começa a se sentir espectadora da própria história. Ela trabalha, cuida da rotina, cumpre responsabilidades, mas existe uma sensação persistente de que a vida real ainda não começou. É como se tudo fosse um ensaio. Essa sensação corrói a energia vital, porque o corpo e a mente foram feitos para movimento, não para suspensão prolongada. Mesmo que a pessoa não saiba explicar, algo dentro dela sabe que está vivendo abaixo do próprio potencial. Esse desalinhamento interno não aparece de forma explosiva. Ele se manifesta como cansaço constante, desmotivação sem causa clara, irritação com pequenas coisas, sensação de estar sempre devendo algo à própria vida. Muitas vezes, a pessoa tenta resolver isso buscando mais informação, mais cursos, mais conteúdos, mais sinais de confirmação. Mas quanto mais ela busca fora, mais distante fica do ajuste que precisa acontecer dentro. Não porque buscar seja errado, mas porque nenhum conteúdo externo substitui a decisão interna de sair do estado de espera. Alinhar por dentro significa, antes de tudo, aceitar que não existe um ponto mágico em que tudo se encaixa perfeitamente antes de começar. A vida não funciona como uma equação que precisa ser resolvida para então ser vivida. Ela se organiza no movimento. Esse é um princípio simples, mas profundamente contraintuitivo para quem aprendeu a se proteger através da análise constante. O medo de errar cria a ilusão de que é possível evitar riscos esperando o cenário ideal. Na prática, isso apenas transfere o risco para o tempo, que passa de qualquer forma. Quando esse entendimento começa a se aprofundar, algo muda na forma como a pessoa se percebe. Ela deixa de se ver como alguém quase pronto e começa a se reconhecer como alguém em processo real. Processo real não é preparação infinita, é ajuste contínuo enquanto se caminha. Essa mudança de identidade é fundamental. Enquanto alguém se vê como alguém que ainda precisa de sinais para agir, ela se comporta como tal. Quando passa a se ver como alguém que sustenta o próprio caminho, mesmo com dúvidas, o comportamento muda naturalmente. Esse alinhamento interno não exige grandes declarações, nem decisões dramáticas. Ele se constrói em pequenos compromissos silenciosos, compromissos com a própria presença, com escolhas mais conscientes, com menos auto-engano. É quando a pessoa começa a perceber onde está se sabotando com justificativas elegantes, onde está usando a espiritualidade para evitar desconforto, onde está confundindo cautela com medo. Esse olhar honesto dói um pouco no início, porque desmonta narrativas antigas, mas ele liberta. No campo da prosperidade prática, esse alinhamento é decisivo. Prosperidade não se sustenta em pessoas que vivem esperando condições perfeitas. Ela se sustenta em quem aprende a ajustar enquanto faz. Quando a mente deixa de esperar sinais, ela se torna mais objetiva. Passa a lidar melhor com números, decisões, limites e prioridades. A procrastinação diminui não porque a pessoa ficou mais motivada, mas porque ficou mais alinhada. Motivação oscila, alinhamento sustenta. Existe também um efeito físico nesse processo. O corpo responde ao alinhamento interno. A respiração muda, a postura muda, o tom de voz muda. A pessoa começa a ocupar mais espaço, mesmo sem perceber. Isso altera a forma como ela é percebida no mundo.
Pessoas mais alinhadas inspiram confiança, não porque sabem tudo, mas porque não estão em conflito interno constante. Esse estado interno comunica estabilidade, e estabilidade atrai oportunidades mais consistentes. No nível emocional, alinhar por dentro significa aceitar que desconforto faz parte da expansão. Não como sofrimento gratuito, mas como sinal de crescimento. Toda vez que alguém sai de um padrão antigo, o sistema interno reage. Surge insegurança, dúvida, vontade de recuar. Antes, esses sinais eram interpretados como aviso para parar. Agora, começam a ser vistos como parte do ajuste. Essa mudança de interpretação é crucial. Ela impede que a pessoa volte automaticamente para o estado de espera. Do ponto de vista espiritual, alinhar por dentro é assumir uma postura mais adulta diante da vida. Não é pedir menos ajuda, mas depender menos de confirmações externas. É confiar que, mesmo errando, é possível ajustar. Que, mesmo tropeçando, é possível aprender. Essa confiança não nasce da arrogância, mas da experiência acumulada de lidar com a própria vida. Quando a espiritualidade se integra à responsabilidade interna, ela deixa de ser um refúgio e se torna uma base. Nesse ponto, algo importante acontece. A pessoa para de esperar que a vida mude para então mudar por dentro. Ela começa a mudar por dentro para que a vida a acompanhe. Esse deslocamento de responsabilidade transforma completamente a dinâmica da atração. Não é mais sobre desejar intensamente algo distante, mas sobre sustentar internamente o tipo de postura compatível com aquilo que se deseja viver. Isso não é visualização, é coerência diária. Muita gente confunde alinhamento com controle. Mas alinhar não é tentar dominar o futuro, é organizar o presente. É estar inteiro nas escolhas que já estão disponíveis agora. Quando alguém vive alinhado, ela responde melhor ao que surge, em vez de resistir ou fugir. Isso gera uma sensação de fluxo, não porque tudo fica fácil, mas porque a energia deixa de ser desperdiçada em conflitos internos desnecessários. Esse alinhamento também redefine a relação com o erro. O erro deixa de ser prova de incapacidade e passa a ser feedback. Isso diminui drasticamente o medo de agir. A pessoa não espera mais acertar tudo, ela espera aprender. E quando essa mentalidade se instala, a necessidade de sinais externos perde força. Porque o erro deixa de ser uma ameaça à identidade. Ele vira parte do caminho. É importante entender que alinhar por dentro não é um estado permanente de paz ou clareza absoluta. Existem dias confusos, momentos de dúvida, fases de cansaço. A diferença é que esses estados deixam de comandar as decisões. Eles são reconhecidos, acolhidos, mas não governam. A pessoa aprende a não negociar constantemente com o medo. Ela escuta, mas não obedece automaticamente. Isso é maturidade emocional. Quando essa maturidade começa a se consolidar, a vida responde de forma diferente, não porque tudo se transforma de repente, mas porque a pessoa começa a se mover com mais firmeza. Ela se posiciona melhor, comunica-se melhor, escolhe melhor. Esses ajustes produzem resultados cumulativos. Pequenos avanços se somam. A sensação de estagnação diminui. A vida deixa de parecer travada e passa a parecer em construção. Esse é o ponto em que muitas pessoas percebem, com certo espanto, que os sinais que tanto esperavam começam a aparecer depois do movimento, não antes.
não como mensagens místicas, mas como consequências naturais. Pessoas certas aparecem depois que há posicionamento. Oportunidades surgem depois que há clareza. Caminhos se definem depois que há compromisso. Isso sempre foi assim, mas só fica claro quando a espera deixa de ser o centro da vida. Esse processo não exige pressa, exige presença. Não exige coragem heróica, exige menos fuga, exige disposição para sustentar o desconforto temporário de sair do lugar conhecido. Quando alguém faz isso, mesmo que de forma imperfeita, algo se reorganiza internamente. A pessoa se sente mais viva, não porque tudo deu certo, mas porque ela voltou a ocupar o próprio lugar na própria vida. E ocupar o próprio lugar é, talvez, a base mais sólida de qualquer prosperidade. Prosperidade emocional, mental, espiritual e material. Quando alguém está no próprio lugar, ela não precisa implorar por sinais. Ela se torna um ponto de referência. Ela vive com mais inteireza. E a vida, naturalmente, começa a responder a isso. Se esse conteúdo fez sentido para você em algum nível silencioso, vale permanecer por aqui. Não como espectador, mas como alguém que decidiu alinhar por dentro e seguir em construção. Esse espaço existe exatamente para quem cansou de esperar e começou a se posicionar com mais consciência.